Será que é pecado comer carne de porco? Nós temos algumas seitas pseudo-cristãs e alguns segmentos religiosos, cristãos também, que dizem que é pecado comer carne de porco. Por que eles dizem que é pecado comer carne de porco? Baseados naquilo que a lei diz. A lei nos dizia em Levítico, capítulo de número 11, versículo 7, e o Deuteronômio, capítulo 14, versículo 8, que sim, era proibido aos israelitas comerem carne de porco. Porém, será que essa lei, ela se aplica ao cristão? Será que essa lei, ela se aplica ao cristianismo? Nós precisamos entender que, conforme diz o Salmo 147, versículo 18, 19, 20, a Bíblia diz que a lei foi dada a Israel e não foi feito assim a nenhuma outra nação da terra. Então precisamos entender que nem tudo o que a lei dizia para Israel, de fato, se aplica ao cristão. Precisamos entender que os cristãos vivem em uma nova aliança. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17, que sim, nós vivemos em uma nova aliança a partir da morte do testador. E a Bíblia também faz questão de nos dizer em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Então nós, enquanto cristãos, não estamos submetidos às leis veterotestamentárias. Nós, a partir da morte de Cristo, vivemos, de fato, em uma nova aliança. Quando lemos a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5, Paulo ele se utiliza de uma palavra duríssima com relação a isso. E o texto diz que algumas pessoas têm defendido a abstenção de certos alimentos. E Paulo classifica isso como doutrina de demônios. Então, essa doutrina, ela não está embasada no Novo Testamento. O Novo Testamento, em nenhum momento, de fato, diz que o cristão ele deve se abster de alguns tipos de alimentos, exceto, por exemplo, alimentos sacrificados a ídolos, carne sufocada, também o sangue. Esses alimentos são expressamente proibidos ao cristão, de acordo com o Novo Testamento. Também não podemos perder de vista aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 15 e versículo 11, ao dizer que não é aquilo que entra pela boca do homem que o torna impuro, e sim aquilo que sai dela. Então, por mais que algumas pessoas se utilizem de textos veterotestamentários para dizerem que o cristão não deve comer carne de porco, na realidade não. Essa é uma lei da antiga aliança. Esse é um mandamento para Israel. Esse mandamento não se aplica aos cristãos.